Pessoal, vamos lá. Eu vou fazendo passo a passo aqui da previsão, mas assim, eu quero pedir para vocês que não entendeu, não está claro, para a gente discutir, para a gente tentar, porque tem muitos detalhes, é tudo muito simples, mas tem uma sequência lógica que se a gente não fizer, não funciona. Então, diga. Dá, eu vou falar de método causal aqui em 3 minutos. Aí dá para fazer tudo, tá? Então eu tenho aqui, ó, quando eu pego esses dados, eu vejo, se eu organizo eles num gráfico de linha, eu vejo a criação de uma série temporal, que eu gosto de mostrar assim, né? Que tem uma repetição de ciclos aqui, ó, que são essas ondinhas aqui, né? Então isso caracteriza a minha sazonalidade. E além disso, a gente tem claramente que esses dados estão crescendo, né? Uma das formas da gente ver crescimento em séries temporais, às vezes, por exemplo, no mercado financeiro, etc., a gente traça linhas que a gente chama que são as linhas de tendência, né? Então é como se eu colocasse esses dados aqui dentro de um canal, ó, e eu vejo claramente que esse canal está crescendo. Está claro isso? Então, por isso eu estou atribuindo aqui comportamentos sistemáticos, né? Além da variação aleatória que está sempre presente, comportamentos sistemáticos são a tendência aí à sazonalidade. Então, a gente vai aplicar a técnica para fazer isso. A gente viu que a primeira coisa é definir o intervalo de sazonalidade. Então, eu vou entrar no gráfico aqui, só vou colocar os marcadores, só para a gente ver os pontos e poder afirmar com mais tranquilidade se a gente tem aqui mesmo um intervalo de sazonalidade constante ao longo de todo o tempo. Então, como eu sempre digo, eu gosto de pegar os pontos extremos. Então, para mim, são pontos extremos análogos. Esse topo, esse topo, esse topo, esse topo e esse topo. Para configurar sazonalidade, é preciso que o intervalo da repetição desses pontos, que tem comportamentos análogos, né, comportamentos similares, seja constante. Então, eu venho contando. Eu falo, olha, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. O quarto ponto é repetição do primeiro. Então, entre esses dois aqui, eu tenho 3 períodos, concorda? Aí começa de novo. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro. O quarto ponto é novamente uma repetição do primeiro. E aqui 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o intervalo aqui é constante e é igual a 3. Né? A gente pode querer pegar um outro ponto para confirmar. Então, eu posso pegar agora os pontos de mínimo. E fazer a mesma coisa. Então, eu pego e falo, olha, desse ponto ele é o primeiro, o segundo, o terceiro. Quarto ponto é a repetição do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto ponto é a repetição do primeiro. Segundo, terceiro, mesma coisa. Então, isso confirma para mim que a gente tem como intervalo de sazonalidade 3 períodos. Tá claro? Primeira coisa que a gente faz é calcular a média centrada móvel para um intervalo igual a 3. Ok? Então, eu vou pegar e vou fazer a média. Vou começar a partir do segundo período, porque eu preciso de ter 3 dados centrados aqui, e aí o centro vai ser o segundo período. Então, eu faço isso, posso arrastar essa fórmula. Vejam que, se eu levo a fórmula até o 15º dado, se eu for lá para ver quais dados ele está usando, vejam que ele está usando um dado que eu não tenho. Está claro isso? Não posso calcular essa média. Então, eu vou apagá-la. Esse aqui está correto? Ah, esse está correto, porque veja, ele pega 3 dados que eu tenho. Então, eu fiz a média centrada móvel. Está claro isso? Uma coisa interessante, olha só.
Eu vou inserir o gráfico aqui, depois eu vou apagar para não... Mas vejam que essa média centrada móvel em alaranjado, ela é uma estimativa da tendência que eu tenho nos dados. Vocês conseguem ver isso? Sim ou não? Olha que ela está subindo aqui, acompanhando a curva de demanda. Estão vendo? Por isso, não faz sentido eu agora fazer a média da média centrada móvel. Porque se eu fizer essa média da média centrada móvel, que seria um passo, caso eu não tivesse tendência aqui, eu faria isso aqui. Ó. E notem que isso que eu estou fazendo está errado, estou fazendo meramente para ser didático aqui. Se eu fizesse isso e plotasse essa mesma curva no gráfico, o que eu quero que vocês vejam é que essa constante dada pela média das médias centradas móveis tem nada a ver com os dados, estão vendo? Ela é uma reta aqui, ó, a alaranjada, que nesse início da série ela está para cima, no topo, lá no final ela está chegando no fundo. Ela não me dá informação nenhuma da curva de demanda. Concordam comigo? Então, por isso que a gente não faz isso na previsão quando eu tenho tendência. Tá claro isso? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora é partir direto para o cálculo do índice sazonal individual. O índice sazonal individual é dado, né, pela proporção da demanda histórica pela média centrada móvel. Notem que eu pulei a primeira linha. Por que eu pulei? Porque eu não tenho esse dado aqui, ó. Se eu não tenho como calcular esse. Concordam comigo? Posso calcular todas as outras. A exceção do 15º ponto, que eu não tenho média centrada móvel, então eu não posso calcular. Tá claro? Se não tivesse tendência, eu colocaria, poderia não, deveria colocar no primeiro e último, aí eu poderia calcular o índice sazonal individual para todos. No caso aqui com tendência, eu não consigo. Todos vão ter valor. Por quê? Porque a média da média centrada móvel é constante para sempre. Aquela brincadeirinha que eu fiz aqui, sair rabiscando, até lá, é sempre aquele valor. Eu dividi a demanda histórica pela média centrada móvel. Tá certo? Beleza. O próximo passo é calcular o índice sazonal dos pontos análogos. Mostra para aquele ponto qual que é a relação dele com a média centrada móvel. Quando eu olho para esse primeiro ponto aqui, ó, 1,71. Ele está a 171% da média centrada móvel. Ele é maior. Se eu pego o próximo ponto, 0,86. Ele está a 86% da média centrada móvel. Ele está abaixo. Entendeu? Se eu pegar esse terceiro ponto, ele está a 40%. Ele está mais abaixo ainda. Quando eu traço esse gráfico aqui de novo, ó, aqui dá para ver melhor. O que eu estou dizendo? Olha, esse ponto aqui, é o 2, é aquele que está a 171% dessa linha alaranjada. Esse ponto aqui, que é o 3, é o que está a 85%, ele é um pouco menor. Esse ponto, que é o 4, está a 40%, está lá embaixo. Aí quando eu vou para o ponto 5 de novo, olha lá, o ponto 5 está a 169% da média centrada móvel. E aí o que a gente vai ver, Vinícius, é que os pontos análogos, geralmente, eles têm uma relação constante com a média centrada móvel. Tá vendo aqui? 70% maior, 68%, 60%, 65%, 75%. Então, ele se afasta da média centrada móvel uma distância mais ou menos constante. Ah, e por que um afasta maior, outro menor? Isso é variação aleatória. Se não tivesse variação aleatória, ia ser todo afastamento igual. Tá? E é por isso que a gente calcula
o índice sazonal dos pontos análogos. Primeira coisa que tem que estar claro para a gente. Eu vou ter uma quantidade de índices sazonais de pontos análogos igual ao intervalo. Se o intervalo é 5, eu vou calcular 5 índices sazonais de pontos análogos. Tá claro? Então, eu vou começar do 2 aqui, ó, fazendo a média. Aí eu pego, ó, esse índice sazonal. Qual que é o próximo que eu vou usar? Eu falei 5, mas o nosso intervalo aqui é 3, né? Então, eu pego 2 mais 3. Então, é o quinto aqui, ó. Ele é análogo. Vou somar. Ele é análogo ao segundo. Concorda? 5 mais 3 é o ponto 8. Ele é análogo. 8 mais 3 é o ponto 11. Análogo. 11 mais 3 é o ponto 14. Análogo. Eu tenho que fazer uma média? É, não é? Quantos pontos que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, somei tudo, divido por 5. Tá claro? Vou para o ponto de baixo. Vou fazer 5, já vou arrastar aqui. Com a devida atenção. Olha aqui, eu vou conferir minha conta. Ponto 3, com mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 3, 12. Com mais 3, 15. Eu não tenho esse dado. Concorda? Então, eu vou tirar ele aqui da conta. Ó. Apaguei. Quando eu apago, sobram 1, 2, 3, 4. Então, eu somo 4 dados, divido por 4. Concorda? Fiz a média. Vou arrastar a fórmula agora. Vou conferir. Ó. Quarto, sétimo, décimo, 13º. 4 dados, dividir por 4. Isso está correto. Aí, gente, eu me distraí aqui. Deixa eu voltar. Eu vou calcular só 3, porque o intervalo é 3. Quando eu mencionei, eu falei que ia calcular 5, eu estava com a cabeça do exercício anterior. Como eu tenho só 3, o intervalo de sazonalidade é 3, eu calculo 3 índices sazonais de pontos análogos e repito esses valores ao longo da minha série. Ó. Então, esses valores não mudam. Tá claro isso? Eles não vão mudar, eles vão para o futuro, vão ser esses valores. Todo mundo entendeu o cálculo do índice sazonal de ponto análogo? Beleza. O índice sazonal de pontos análogos, ele é a média dos índices sazonais de pontos que têm um comportamento parecido. Então, se eu pegar, por exemplo, o ponto 2, vamos voltar aqui, ó. A média centrada móvel, vou fazer um desenho esquemático aqui, mas a média centrada móvel é um conjunto de pontos que mapeia a tendência dos dados, não é isso? Quando a gente plotou em alaranjado, foi isso que ela fez. Se eu pegar os pontos análogos, por exemplo, 2, 5, 8, 11 e 14. O índice sazonal individual, que foi a pergunta do Vinícius, ele está estabelecendo uma relação entre o ponto e a média centrada móvel correspondente, concorda? Então, eu vi lá que, olha, esse primeiro ponto estava 71% acima, 68% acima, 60% acima, 70% e alguma coisa, 70% e alguma coisa. Qual que é a importância? Por quê? Como é que a gente vai fazer previsões para o futuro? No futuro, eu vou prolongar a média centrada móvel. Agora eu calculo só até aqui. Mas eu vou pegar e vou prolongar ela, vou colocar de outra cor. Eu vou projetar ela no futuro, Vinícius. A continuação dessa reta. Não ficou bom não, deixa eu fazer uma reta melhor aqui. Eu vou projetar a continuação dessa reta, concordam comigo? Se eu sei que esses pontos aqui, ó, em média, se afastam, se eles são em média 168% da média centrada móvel, a sua previsão para o próximo ponto de topo, porque o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar desenhar a continuidade dessa curva. Eu não consigo
Não consigo desenhar aqui, mas nós vamos tentar desenhar a continuidade dessa curva, concorda comigo? Esse ponto aqui, ó, no alto da curva, eu vou fazer que ele seja a média dos pontos anteriores. Então, se esses pontos anteriores tiveram, em média, 75% maior do que a média centrada móvel, eu vou manter essa mesma proporção aqui, ó. Tá certo? Então, é por isso que eu fiz aqui, ó, essa média. Em média, o ponto de topo, que é esse máximo, ele ficou a 68% da média centrada móvel. Essa variação para mais ou para menos foi aleatória. Tá claro isso? Então, o que eu faço agora é calcular a previsão. E aí, a previsão ela vai ser dada por esse índice sazonal de ponto análogo vezes a média centrada móvel. Então, eu consigo fazer essas previsões aqui, ó. O que eu vou mostrar para vocês agora? Olha o gráfico que eu vou plotar aqui, ó. Em azul, eu tenho dado histórico. Em alaranjado, eu tenho dado previsto. Essas ondas aqui, ó, alaranjadas, são perfeitamente iguais. O que muda de uma para outra é que elas estão acrescidas da tendência de crescimento. Mas elas são perfeitamente iguais. Por que elas são iguais? Porque elas são os valores centrais. Eu tirei a variação aleatória. Eu investi no valor central, entenderam? Porque eu acredito que no futuro, uma boa previsão vai ser do valor central. Faz sentido isso? Então é por isso, Vinícius, que eu calculo essa média. O que eu quero prever é o futuro. Mas a primeira coisa que a gente faz é olhar como é que seria esse comportamento para trás. Parece que é uma boa previsão? Parece, né? Tá bem fidedigna ao gráfico. E aí eu posso, inclusive, medir o desempenho dela pelo desvio absoluto. Ó. O que é o desvio absoluto? É o módulo da diferença entre previsão e dado histórico. Então, multipliquei o índice sazonal de ponto análogo vezes a média centrada móvel. É, isso aí. Aqui eu já fiz a previsão, só que eu fiz para o passado. Tá? Calculei agora, inclusive, o desvio médio absoluto, que eu vou colocar nessa célula aqui, ó. A média desses pontos aqui, ó. Então, isso aqui é o erro médio em módulo dessa técnica. Beleza? Agora, gente, para que a gente faz uma técnica de previsão? Para prever futuro, não é para prever passado. Então, para prever futuro, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou arrastar ela para quantos futuros eu quero prever. Qual que é o problema? Eu não tenho média centrada móvel para usar na conta lá que você me perguntou. Eu não tenho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso prever a média centrada móvel para, a partir dela, prever a demanda. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esses dados aqui, ó. Vou copiar e vou colá-los aqui. Os valores, só para limpar um pouco o meu ponto de vista. Nesse momento, a demanda não me interessa. O que me interessa é só a média centrada móvel. Aí eu olho para essa média centrada móvel, ploto ela num gráfico de linha e vejo que ela nada mais é do que uma série temporal com tendência de crescimento. Concordam comigo? É isso. E a gente sabe fazer previsão para esse tipo de dado? Sabe. Nós vamos usar a técnica dos mínimos quadrados, concordam? Que eu posso aqui, usando o Excel, simplesmente clicar com o botão direito, adicionar a linha de tendência, mostrar a equação. Está aqui, ó. Apliquei o mínimo quadrado. Está claro isso?
Então, eu estou dizendo que esse conjunto de dados cresce segundo essa fórmula. Então, se eu quiser prever o comportamento dessa média centrada móvel no futuro, basta eu jogar no valor de x o período que eu quero prever. Concordam comigo? A equação da série temporal da média centrada móvel. Usando a técnica que a gente aprendeu para tendência. Tá bom assim? Vou copiar esse valor aqui. Copiar. E aí, gente, olha só. Eu posso colar ele aqui, ó, e substituir onde tem x vezes o i. Opa. Vezes o i. E aí agora, o que é que eu tenho aqui do lado? A previsão. Se eu quiser calcular essa previsão para os próximos 200, eu calculo. Estão vendo? O que eu estou fazendo aqui? Ó? MCM previsto. Então agora eu posso plotar um gráfico aqui. Ó. Olha aí. De azul, aqui no comecinho, ó, é a média centrada móvel que nós calculamos com base nos dados, não é isso? Em alaranjado, é a média centrada móvel prevista. Pode ir até o infinito, se eu quiser. Não, pois é. Agora o que é que eu faço? Agora eu copio isso aqui, ó. Do 15º para frente, eu copio. Eu vou pegar só 15 para não truncar com os outros dados aqui, tá? E colo aqui, ó. Não é aqui que é a coluna onde a gente tem a previsão da média centrada móvel? Eu vou colar aqui, ó. Colei. Quando eu colo, gente, automaticamente, deixa eu copiar só 3 aqui. Olha as previsões aqui para frente. Estão vendo? Agora eu tenho previsões. E eu posso, inclusive, ver o perfil dessas previsões. Então, eu vou pegar aqui os dados históricos e também os dados previstos. Não sei se ele vai aceitar, porque eu selecionei. Aceitou. O que eu estou vendo aqui? Não é feitiçaria, é tecnologia. Né? Eu estou vendo aqui, ó, em azul, esse círculo aqui, ó, daqui para cá é passado. Olha o dado azul escondidinho atrás do alaranjado. Conseguem ver? Daqui para frente, ó, é previsão para o futuro. Então a gente conseguiu, matematicamente, criar uma função que repete fielmente a minha sazonalidade. Estão vendo isso? E eu posso fazer previsão para quanto tempo eu quiser agora. Projeto a média centrada móvel e prevejo usando lá o que o Vinícius perguntou, o índice sazonal de ponto análogo. Está claro isso? Entenderam a técnica? O que acontece? Não dá para calcular desvio absoluto no futuro. Concordam comigo? Para calcular desvio absoluto eu tenho que ter o dado histórico. Então eu paro aqui. Ok? Alguma dúvida? Professor, para poder calcular a previsão, você jogou o índice sazonal de ponto análogo vezes a média central móvel. Média centrada móvel. Nesse caso, tem a tendência específica. Isso. Se fosse a tendência específica, seria a média central móvel ou média na média? A média da média. Aqui? Não pode. Não pode ser demanda histórica. Tá claro? Alguma dúvida?